Criador Yahweh, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai o Criador Yahweh, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Se contra ti projetar o alvo, não obterão êxito. Se contra você, se contra a sua casa, se contra a sua família, projetarem algo, não obterão êxito. Não obterão êxito. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está contra nós. Contra mim, contra você. Se você crê, a palavra do Criador, ela cura, salva, livra, transforma. Mas nós temos que colocar em prática, a nossa fé. A fé é um exercício. O dia que você deixa de praticar, você deixa de exercitar, né? Então nós temos que estar praticando todos os dias. É necessário que nós praticamos todos os dias nossa fé. Porque o Criador, ele fez cessar as guerras até os confins do mundo, quebrou o arco, despedaçou a lança, queimou os carros no fogo. Aquiete-se e saiba que eu sou Yahweh, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se você tiver consciência disso, se você tiver fé suficiente para crer na palavra do Criador, que Ele está lançando essa noite sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, você será curado, você será liberto, você será transformado. O Altíssimo, o Soberano, nosso Criador, Ele é a minha luz, Ele é a sua luz, Ele é a nossa luz. De quem terei medo? De quem terei medo? Se Ele é o Altíssimo, é a minha fortaleza, é a sua fortaleza, a fortaleza da nossa vida, a quem nós temeremos? A quem nós temeremos? É triste, queridos, porque você vê muitas pessoas dando credibilidade para o inferno, você subestimando a capacidade do livramento, a capacidade da cura, a capacidade da libertação do nosso Criador. Aquele que hoje tudo que existe e subside na terra foi criado pela palavra. O Criador, ele declarou: haja luz, e houve luz. A terra era sem forma, vazia. Havia, querido, trevas sobre a face da terra, sobre a face do abismo, e o ruach do próprio Criador, ou seja, o Espírito do Criador, movia sobre as águas. Então o Criador diz: haja luz, e houve luz. O Criador, ele viu que era boa, que a luz era boa. E ele fez separação entre a luz e as trevas. E chamou o dia luz e a noite trevas. Consegue compreender? Então, houve essa separação, houve essa distinção. Haja luz. Pela palavra ele declarou e assim sucedeu. Assim aconteceu. Para meditarmos, hoje nós iremos meditar no livro de Lucas, capítulo 4, versos 31. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Bora lá, querido? Pega a sua Bíblia, vamos meditar, vamos fazer a leitura bíblica dessa palavra, vamos tomar posse de tudo que está declarado nessa palavra, para que haja libertação, haja cura na sua vida, haja transformação. Porque aquele que nos criou, se você crer no poder e na autoridade que Ele lança sobre a minha vida, sobre as nossas vidas nessa noite, sua vida será transformada. Você será liberto, você será diferente. Haja visto, querido, que nós temos que nos encher dele, encher da sua presença. Para nós encher da sua presença, nós temos que limpar a nossa casa, nós temos que tirar tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que está se levantando do mundo espiritual contra as nossas vidas. Nós podemos perceber que existe um levante no mundo espiritual para trazer contenda, confusão, divisão, separação. Tudo aquilo que está sendo levantado, todo o sacrifício que está sendo feito com animais, todo o ritual satânico, todas rezas repetitivas, toda declaração, toda praga, toda palavra de maldição que está se levantando, a pessoa que ela tem sensibilidade de sentir o mundo espiritual, ela consegue sentir o peso espiritual, ela consegue
ter a percepção do mundo espiritual que está acontecendo. O mundo está pesado espiritualmente, pesado de pecado, pesado de rituais, pesado de levantes nas trevas. A escuridão, ela está se manifestando, a escuridão, ela está se cada dia mais, as trevas, ela tem uma velocidade tremenda para trabalhar. Da mesma forma que o diabo, ele tem rapidez para destruir vidas, ele tem rapidez para atrapalhar vidas, adoecer vidas, perturbar vidas. Nós temos que ter a perseverança de continuarmos lutando contra este mal, um mal espiritual. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas a nossa luta deverá ser contra os principados, as potestades, hostes malignas, que estão aí no mundo trabalhando com uma velocidade assustadora. Da mesma forma que o diabo trabalha com rapidez, nós temos também que ser perseverantes, rápidos e estratégicos para vencer esse mal. Porque o Criador, o nosso Salvador, ele nos deixou essa autoridade para nos brindar. Vamos orar antes de começar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nós entramos na sua presença nessa noite, pedimos que venha nos selar com o teu santo ruach, venha nos brindar de toda arma forjada, manipulada contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos. Guarda-nos, proteja, brinda essa pessoa que está diante desse monitor, que hoje ela possa receber a sua palavra, que ela possa alimentar, possa ser transformada, curada e liberta. Ela e os seus sejam alcançados, curados, totalmente livres de todas as marras. Pai, repreendemos o espírito da resistência, repreendemos o espírito da oposição, repreendemos o espírito da rejeição, repreendemos toda obra levantada no mundo espiritual, toda obra contrária, todo ritual contrário, todo ritual satânico, tudo que é oferecido nas matas virgens, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, todas as tranqueiras deixadas diante das casas, nas encruzilhadas, nas matas virgens, nós repreendemos e cancelamos. Todo levante, Pai, no mundo espiritual que nós possamos visualizar e aquilo que nós não podemos contemplar, nós decretamos cancelado e anulado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Sela esta vida que está diante deste monitor. Sela essa casa, essa família, os filhos, os parentes próximos, de perto e de longe. Sela, Pai, essa cidade, sela a nação brasileira. Pai, que leve ao arrependimento, que venha gerar arrependimento de fato e verdadeiro de toda a nação brasileira, para que ela se volte a Ti. Tira-nos da escuridão, mas que haja luz, haja claridade, haja Sua presença em nossas vidas. Assim seja, assim declaramos. Assim seja, queridos. Vamos meditar na palavra? Lucas capítulo 4, versos 31. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Yahshua, que foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava ao sábado. Yahshua ia na cidade da Galileia, lá em Cafarnaum, ele ensinava quem? Aos sábados, né? E maravilhava-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A palavra de Yahshua não era só com autoridade, era autoridade e poder, porque foi concedido pelo nosso Criador, Yahweh dos exércitos. Ele, através de Yahshua, ele diz, se você obedecer Yahshua, tudo que ele te ordenar e não se rebelar contra ele, eu serei adversário dos seus adversários. Eu serei inimigo dos seus inimigos. Então, todo aquele que se levanta contra você, seja no mundo físico, seja no mundo natural, seja no mundo espiritual, ele não está levantando contra você. Se você obedece a Yahshua, tudo que ele te ordena, o próprio diabo, quando ele usa hostes malignas para se levantar contra você, está levantando contra o próprio Pai, contra o próprio Criador. Se você tiver essa consciência, se você tiver essa percepção no mundo espiritual, se você tiver essa percepção que quando você obedece nosso irmão resgatador Yahshua, nosso irmão salvador, e que existe algum levante no mundo espiritual contra a sua vida para te prejudicar, para tentar te amarrar, para tentar te paralisar, que venha trazer corte, que venha trazer morte, que venha trazer destruição na sua casa. Quando você vê que esse mal está se levantando, você bater seus joelhos no chão, orar e repreender este mal com autoridade e poder que foi concedida a mim e a você, e Yahshua disse, se você me obedecer, tudo que eu te ordenar, o próprio Pai será inimigo
dos nossos inimigos, adversário daqueles que se dominam nossos adversários. E Yahshua diz, se você crer em mim, você fará obras ainda maiores do que eu fiz. Então nós temos essa promessa sobre as nossas vidas, nós carregamos essa promessa. Nós carregamos sobre nós esse selo, o ruach dele sobre nós. Se o ruach dele está sobre você, se a presença dele está em ti, tudo que se levantar contra você, está levantando contra o filho, está levantando contra o pai. Se levantou contra o filho, consequentemente está levantando contra o pai, que é o nosso Criador, aquele que nos criou. Você acha que vai ser bem sucedido? Aquele que se levanta como um servo, aquele que levanta com um filho do Criador. Você acha que ele vai ser bem sucedido nessa vida? Não, querido, porque o diabo ele é o seguinte, você foi nas trevas, você foi na escuridão, fazer um trabalho contra alguém que serve o Criador verdadeiramente. Você vai lá e lança o trabalho para aquela pessoa, para destruir aquela vida. Aquela vida é blindada pelo ruach do próprio Criador. Aí o diabo vem com toda a fúria, pá, bateu, ele volta para o inferno, diretamente para o inferno. Chegando no inferno, ele vai sofrer, ele vai apanhar, ele vai chorar, ele vai ranger. Aí o que ele faz? Ele volta cá e vai na pessoa que fez o trabalho. Aí é essa pessoa que vai sofrer. Porque tudo que ela lançou sobre a vida daquela pessoa para destruir, ela que recebe como retaliação do diabo. Por quê? Porque o diabo divide a dor. Se não deu certo, você fez, não deu certo, a metade é sua. Eu posso até sofrer, mas você também vai sofrer as consequências. Um exemplo. Quando faz uma obra para você separar um casal, e esse casal ele é temente ao Criador, ele é selado, ele é brindado pelo Criador. Sabe o que acontece? Vai, manda aquele trabalho das trevas para aquela casa, para aquele casal, para trazer briga, para acontecer alguma coisa, para acontecer uma separação. Só que aquele casal é brindado. Aquele casal tem um selo do próprio Criador, o ruach do Criador está sobre aquele casal. Sabe o que acontece? Aí vem, bate com toda a fúria, o inferno vem, nada acontece com aquele casal. O casal sente o levante no mundo espiritual, entra em oração imediatamente, repreendendo aquele mal, porque quando você é sensível ao mundo espiritual, você sente que tem algo errado que foi levantado. Você tem percepção do mundo espiritual. Você entra em oração, em batalha espiritual, quebrando aquele mal. Sabe o que acontece? Aí o diabo volta, o mal que foi enviado para você, o pacote que foi lançado contra a sua casa, contra o seu relacionamento, volta para o inferno. O diabo volta para o inferno. Ali ele queima, ele sofre, tudo que ele desejou para você, ele passa na terra. Aí depois que ele sofreu bastante, que chorou bastante, ele vai dividir o preço do pecado, o preço do pacote. Ele vai dividir com aquela pessoa que manipulou o trabalho. Aquela pessoa que fez o pacote, que enviou o pacote para aquele casal. Aí o que acontece? Aquela pessoa, se ela for casada, o casamento dela é destruído. A vida dela é completamente destruída. Porque o diabo, ele não fica, ele dá só metade. Ele não fica, ele dá e toma. Ele usou uma hóstia maligna, usou uma pessoa para fazer o mal, fazer um ritual satânico, fazer uma obra ao contrário, para destruir um relacionamento. Não conseguiu, ele vai destruir, se a pessoa que fez o trabalho, ela é casada, vai destruir o casamento dela. Fez para destruir, vai destruir a família dela. Porque é assim que ele faz. Ele é mentiroso, ele finge que te dá alguma coisa para você acreditar que as obras dele funcionam, mas não funcionam. Ele dá e toma. Então ele dá a sensação de ganho por um determinado tempo. Depois, aquilo ali, ele toma de você. Todo o trabalho que você faz, tudo que você usa as trevas, a escuridão para fazer, para alcançar algo, você vai conseguir até um certo tempo. Depois é tomado de você. Muito mais do que ele deu, ele vai tomar de você. Por isso nós temos que ter a consciência disso. Viver sob a direção do nosso Criador, sob a submissão dele, sob a proteção dele. Por isso nós temos que pedir, ele blinda a nossa vida, blinda a nossa família, blinda o nosso casamento, blinda o nosso trabalho. Para quê? Porque quando você está blindado, quando você está debaixo da cobertura do próprio Criador, quando o mal vem contra a sua vida, ó, bateu, voltou. Consegue me compreender? Continuando. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: o que você quer conosco, Yahshua Mashiach? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o santo do Criador Yahweh. Ou seja, o diabo,
A hora que ele viu a presença do próprio Criador, ele já manifestou naquele rapaz, naquele homem que estava endemoniado. Ele manifestou nele já gritando: o que você quer conosco? Por exemplo, quando você vai fazer uma libertação e a pessoa está possuída de espírito imundo, é normal manifestar. É normal manifestar, porque ele reconhece que ele tem um poder e uma autoridade. O diabo, só da pessoa que tiver um poder e autoridade, o fogo, a presença do próprio Criador que está naquela pessoa, quando ela chega perto da pessoa que está possessa, a pessoa, o diabo já manifesta, sente o calor, né? A presença do próprio Criador a pessoa começa a sentir mal. Ele teve uma reação, né? Ele já teve uma reação, o espírito imundo teve uma reação. Olha o que Yahshua fez. Aí o diabo: sei muito bem quem você é, o santo diabo, ou seja, o filho do próprio Criador. Mas Yahshua respondeu o diabo dizendo: cala-se e sai deste homem. Ou seja, quando o espírito imundo ele se manifestar, se eu vou fazer uma libertação em alguém, você não tem que brigar e nem conversar com o diabo. Você não tem que entrevistar diabo. Você tem que ir com poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach, sai. Se ele falar, assim como Yahshua, ele deixou nós autoridade, a palavra que nós falamos: cala-se agora e sai. Pega tudo que é seu e sai. Agora é uma ordem. Só. Por um caminho vem, por 7. Só. Agora é uma ordem. Então ele tem que obedecer. Você consegue me compreender? O demônio, depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Ou seja, porque Yahshua usou poder e autoridade, porque através dele, o Pai, ele fazia milagres por intermédio do Pai. E nós fazemos, nós libertamos, nós ministramos pela intercessão, pela mediação de Yahshua. Através de Yahshua que nós conseguimos chegar até o Pai. Porque o Pai nos deixou isso. Se você obedecer tudo que o meu filho te ordenar, eu serei adversário dos seus adversários. Eu serei inimigo daqueles que se denominam seus inimigos. Lembrando que nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes malignas. Então, o que acontece, querido? Você tem que usar o poder e a autoridade. Veio o mal, veio um levante no mundo espiritual contra a sua vida, você diz: mal, aonde você está? Pega tudo que é seu e sai. Por um caminho vem, por 7 sai. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a minha casa não será atingida. Responder na palavra. Se contra ti projetar planejarem algo contra ti, não prosperará. Não obterão êxito, porque ele nos garante, porque ele diz que todos os seus anjos colocam ao nosso redor, para todos os nossos caminhos ele colocará o seu anjo para nos guardar. Então, se você tiver fé, se você crer, assim sucederá. Continuando. E o demônio, depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Ou seja, Yahshua, com poder e autoridade, deu uma palavra: cala-se agora, demônio. Cala-se agora, sai deste homem. Ele jogou o homem no chão, no meio de todos aqueles que ali estavam, saiu daquele homem sem fazer mal algum àquele homem. Porque ali houve uma declaração, ali houve uma palavra de autoridade e poder: sai! E ele teve que sair, teve que obedecer. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e ele sai. E a fama de Yahshua se espalhava por todos os lugares daquela região. Que palavra é essa? Palavra de poder, palavra de autoridade. Ali ele estava consagrado, ali ele estava em jejum. Yahshua, ele se santificava. Ele se consagrava, ele buscava a presença do Pai continuamente. Ele orava incessantemente, ele jejuava incessantemente. Por quê? Para ter conexão com o Pai, para ter unção, para ter autoridade e poder que era concedida a ele pelo Pai. Ele veio 100% homem, mas era necessário. Se ele não quisesse fazer isso, ele não precisava, mas ele se submeteu às mesmas vertentes, às mesmas de qualquer um ser humano aqui na Terra. Ele se submeteu como qualquer homem terreno, que ele veio como qualquer homem da terra, mas ele era o santo, ele era filho do santo dos santos, ele era filho do nosso Criador. Ele foi
foi o Filho escolhido para nos libertar, para que hoje eu e você pudesse viver na graça. Mas mesmo assim, ele sempre estava jejuando, mesmo assim, ele sempre estava orando. Ele estava se consagrando. Tem uma passagem que diz que os discípulos dele foram envergonhados, que não conseguiu expulsar os demônios. Aí ele perguntou, Rabi, mestre, por que nós não conseguimos? Ele falou, tem demônio, tem caças de demônio que só sai com jejum e oração. Jejum e oração. Ou seja, vou mais, autoridade e poder, que é concedida somente do alto. Tá bom, queridos? Então, vamos concluir esse vídeo? Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, repreendo nessa noite todo o mal que se levantar com essa casa, com esse relacionamento. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, mal, pega tudo que é seu, por um caminho veio, sai! Por um caminho veio, por 7, sai! Perca a rota, a direção dessa casa, desse homem, dessa mulher, dessa família. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós te repreendemos, nós te maletamos, nós te repreendemos. Repreendemos tudo mal, tudo que for levantado contra